Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma visão semanal aqui na Corretora XTB. Eu sou a Aline, analista, e a ideia é a gente trazer para vocês os conteúdos mais relevantes dessa semana, fazendo uma análise também de um pouco do que passou na semana anterior e quais são as projeções, o que o mercado está de olho, quais são as perspectivas, e vou trazer aqui para vocês então uma análise tanto da parte macroeconômica quanto da parte gráfica, tá? Tendo um horizonte temporal aí da semana. Então, eu vou passar para a tela completa. E agora a gente se pergunta, né? Passando as eleições, quanto impulso há no Trump Trade, né? Que é o termo utilizado depois das últimas eleições que o Trump ganhou, e que houve uma movimentação muito grande nos mercados. Então, agora a gente começa a esperar esse reflexo novamente no momento atual. Então, a gente quer entender quais são os fatores, quais ativos têm se movimentado e o porquê, tá? Então, o que tem de mais interessante nesse ponto é se a Fed está perdendo o seu argumento, principalmente o argumento de redução de taxas de juros, porque a gente viu que o dólar valorizou muito depois das eleições, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês, vou começar com uma análise um pouco macro e a gente vai intercalando com a parte gráfica, tá? Então, voltando aqui para os Estados Unidos, a inflação dos Estados Unidos para outubro, ela estava em linha com as expectativas, né? Então, veio, no caso, 2,6. A gente teve um aumento saindo de 2,4 para 2,6, tá? Mas, como eu comentei, estava dentro do que o mercado esperava. Então, a gente viu também um aumento em relação ao mês anterior e o relatório apoiou o dólar, né? Então, ou seja, com uma inflação mais alta, afasta um pouco a possibilidade de reduções um pouco mais agressivas das taxas de juros. Então, isso fez com que o dólar se valorizasse, além do impulso, né, por conta das eleições também em relação ao Trump. Então, essa alta do dólar continua sendo influenciada pelos resultados da eleição e as expectativas de um corte, então, de juros em dezembro, no dia 18, caiu após, então, a publicação, tá? Então, aqui a gente tem o pico, que foi de 9,1, a taxa de inflação atual, 2,6, e o core, que ainda permanece em 3,3, tá? Então, de acordo com as autoridades do FONC, que a gente tem visto vários discursos na semana passada, nessa semana, inclusive Powell discursou na semana passada, então teve vários membros que estão falando, estão passando algumas projeções sobre o que esperar do mercado, né? Então, os dados não foram uma grande surpresa, ainda está no processo de desinflação, então eles acreditam que faz parte do processo, às vezes ter algum repunte, né? Então, quando, por exemplo, se vocês se lembram, no começo desse ano, a gente estava vindo com uma inflação mais reduzida, mas as leituras de janeiro a março vieram maiores, trouxe um certo receio. Não sei se vocês lembram, mas em dezembro do ano passado, o Powell tinha sinalizado que esse ano de 2024 seria um ano de reduções de taxas de juros. E aí o mercado começou muito positivo. Só que aí a taxa de inflação começou a vir mais alta e aí começou a dar uma freada nos mercados. Mas depois de março, ela de fato começou a reduzir e aí o mercado começou a se questionar quando vai ser essas reduções que o Powell havia prometido, né? Só que aconteceu somente na reunião de setembro. Então, demorou um pouco mais, já começou a se questionar se de fato ele não perdeu o timing de reduzir na reunião de julho. Então, tudo isso foi questionado. Agora, com essas novas projeções, já se coloca em dúvida se de fato vai ser de uma forma tão agressiva assim essa redução, assim como o mercado deseja, né? Então, o Fed continua tomando decisões de acordo com os dados. Nesse contexto, a gente ainda vai saber os dados de novembro, tanto da parte de mercado de trabalho, então, na primeira semana de dezembro, a gente vai conhecer os dados de mercado de trabalho, payroll, jobs, é, a- o- os dados, né, também de pedido de seguro-desemprego, que eles são semanais, mas a gente tem vários outros também que compõem, né, taxa de desemprego e etc. E a gente vai ter também, antes da próxima reunião, mais um dado de inflação. Então, para a gente fechar aí o contexto, né? Então, a gente vai conhecer o dado de inflação do ano até novembro, tá? Então, olhando aqui essa tabela, né, o que a gente observa? É que os serviços, que inclui ainda o preço de aluguel e de imóveis, continuam sendo uma das principais
contribuintes para a inflação, né? Que é toda essa parte praticamente aqui em amarelo, tá? Então, ainda a gente vê um reflexo, principalmente na parte de moradia, de uma inflação mais alta, tá? Então, os preços de casa continuam sendo o principal componente. Em outubro, eles foram responsáveis por 1,79, comparado com a inflação, que foi num total de 2,6. Então, só a parte de moradia teve uma composição aí de 1,79%. Então, é bastante coisa, né? Depois teve parte de transporte, a parte de serviços médicos, comida e etc. Então, outros componentes foram serviços, serviços médicos. Do outro lado da escala estavam também os preços de energia, principalmente o preço do petróleo, tá? Aqui, ó, a gente já não vê tão refletido na parte de inflação, pelo menos já não está sendo o problema no momento, os preços do petróleo, né, da parte energética, porque a gente viu também uma correção muito forte por parte disso, tá? Então, se não fosse essas leituras desinflacionárias para a parte de energia, o relatório do IPC teria mostrado aí aumentos em torno de 3%. Então, como a nossa parte de energia veio negativa, aqui ele estaria fazendo como se fosse uma soma, né? Se tivesse vindo positivo, daria de 2,6% em torno de 3% a partir da inflação. Mas pelo menos não foi isso que aconteceu, tá? Então, nos últimos 2 meses, trouxe uma aceleração de uma certa forma moderada, tá? Por conta dos últimos dados da economia, tanto no crescimento dos preços, né, de serviços, excluindo os aluguéis, tá? Então, essa tendência com outros dados sólidos da economia pode desencorajar o Fed de cortes mais rápidos nas taxas de juros. Então, a gente já está começando a ouvir o mercado nesse sentido, né, sobre esses pontos. Então, aqui a gente vê como que tem vindo sendo pressionado a parte de inflação dos serviços. Já os preços dos imóveis, principalmente para aluguel, continuam altos, tá? Então a inflação está em 4,9% ao ano, bem acima da meta da Fed nesse segmento, tá? E ainda a gente tem uma tendência de baixa. Esse seria o ponto positivo, digamos assim. Essas barras em cinza, tá? Ela mostra o preço que poderia chegar, como se fosse uma média ali até os próximos 18 meses, tá? Então a gente vê que ela veio reduzindo um pouco dessas projeções, mas isso poderia, de uma certa forma, eles têm uma correlação positiva, então isso poderia trazer a parte da moradia também um impacto também na inflação, tá? Então, a pressão potencial para uma recuperação pode surgir no primeiro trimestre somente do ano que vem. Para esse ano, provavelmente, a gente não vê algo tão agressivo, né? Pensando na parte de inflação, preços, coisas do tipo. Bom, a gente, além disso, né, vamos pensar que a inflação foi um ponto. A gente teve também dados recentes de varejo, né, vendas no varejo, que confirmam uma demanda do consumidor. Então, o consumidor ainda está confiante, está gastando, né, está utilizando ali seus recursos para consumo. Então, tivemos aí revisão para setembro de um aumento de 0,4 para 0,8, ou seja, dobrou, e os dados ligeiramente maior do que esperados para outubro também. Era uma expectativa de 0,3, veio 0,4%, tá? Então, o que é nominal do que é real, tá? Mas ambos a gente tá vendo aí um crescimento e uma confiança bem, bem forte. Já por parte da indústria, a gente vê dados fracos, tá? Então, aqui a gente tem produção industrial, ISM também de manufatura, esses traços cinzas aqui são as recessões, tá? Então a gente vê que em cenários, quando a gente vê produção industrial reduzindo, manufatura também, antecede, né, um pouco sobre recessões. Então, de momento, a gente vê uma queda forte, ainda segue em cenário de contração, 46,5, abaixo de 50 pontos. Então, a gente tem uma inflação que está começando a aumentar, a gente tem uma parte de confiança do consumidor que ainda se mostra aquecida, e por um outro lado a gente vê a parte de indústria que não está sendo refletido tanto esses critérios, né? E que ainda segue sendo num cenário de contração, tá? Então, em resumo, a economia americana está apresentando um cenário misto. Então, a gente tem uma demanda sólida, sinais de aceleração de inflação em serviços, e a energia e o setor industrial têm sido
o que tem moderado aí, basicamente, tá? Então, o Fed enfrenta um dilema, obviamente. Então, se esses fatores podem dificultar os cortes mais rápidos, tá? Por quê? Se a inflação continuar apontando para uma alta, a Reserva Federal não vai poder reduzir as taxas de juros numa velocidade tão agressiva. De repente, pode ser até que eles pausem um pouco essa redução de taxas, tá? Inclusive, para a próxima reunião, a gente está com uma taxa de 4,75 agora, tá? Então, a gente tem uma probabilidade aí de 38,1 de manutenção e uma redução de mais 25 pontos aqui, em torno de 62%. Vamos ver se isso vai mudar. A gente tem ainda algumas divulgações de resultados de empresas, a gente tem vários ativos aí tendo correções, então vamos ver se de alguma certa forma esse cenário pode influenciar o mercado de modo geral, tá? Antes de falar do dólar, vou passar para os gráficos para a gente acompanhar. Deixa eu só trazer aqui para vocês como que ficou o fechamento então da semana, tá? Então, para a parte da América, a gente viu um tom predominante negativo, bem forte, correções, por exemplo, o Russell 2000, que é das pequenas capitalizações, teve uma queda de mais de 5%, ou seja, se existe a possibilidade da Reserva Federal continuar num patamar mais alto de taxa de juros, as empresas de menor capitalização vão sentir bastante, tá? Nasdaq corrigiu quase 3%, olha aqui o VIX de volatilidade 1% de positivo, até o índice Bovespa também caiu aí cerca de 0,50. Olhando para a parte da Ásia, também um tom mais para o negativo, desde Japão, China, Hong Kong, todos ali para o negativo. Está mais australiano, Singapura que estão no positivo. Por parte da Europa, a gente também vê, pelo menos né, da última semana, um tom bem mais negativo. Olha o Stoxx, que mede volatilidade para a Europa, num tom bem mais positivo do que o VIX, né, que mede a volatilidade para os Estados Unidos. Mas, de modo geral, ó, o índice da Polônia, com uma queda de 4,80, acho que foi o máximo aí da semana passada, mas a gente vê, por exemplo, o DAX também teve uma correção importante. Então, esses momentos de correção são interessantes para a gente reponderar, né, reavaliar aí também as carteiras, tá? Vamos começar trazendo aqui o Standard & Poor's, trouxe num gráfico diário, tá? Para a gente ter um parâmetro, uma noção. Então, a gente já vê aqui, depois das máximas em 6.052, a gente já vê topos descendentes, tá? Qual é um próximo nível que a gente poderia considerar? Teria essa região de topos anteriores, mas que foi rompida, 5.927, então a gente teve um rompimento na sessão anterior. A sessão de hoje já tentando se manter, estava mais para o negativo, agora que ela está começando a vir num tom um pouco mais para o positivo, mas um próximo nível, se caso voltar a correções, poderia ser as regiões de 5.834, tá? Aqui ele ainda pode fazer uma resistência nessa região, voltar para corrigir, quem sabe ele vir e fazer mais um topo descendente para o Standard & Poor's. Nasdaq está bem parecido, né? A gente já vê máximas decrescentes por aqui, ele testando ali próximo dessas regiões de 20.600 pontos, tá? Pode ser mais um mínimo crescente. Um próximo nível, se ele romper essa região, a gente esperaria pelo menos mais 1,60 de queda, seria nas regiões de 23,6 em 20.154. Tá? Então, o Nasdaq, o que pode movimentar além aí o Nasdaq essa semana são os resultados da Nvidia, que vai acontecer na quarta-feira. Mais para frente eu vou falar um pouquinho disso. Mas vamos ficar atento que daí poderia, de repente, trazer alguma alteração nessas variações por aqui, tá? Vou falar do dólar, depois a gente volta trazendo um pouco mais de ouro e os outros ativos, tá? Então, o dólar, a gente se questiona, né, se a diversão está apenas começando. Por quê? O dólar valorizou bastante, principalmente por conta das eleições. Então, o fortalecimento do dólar tende, né, vem numa tendência muito forte sobre a negociação do Trump e muito bem fundamentada. Então, ele está sendo baseado na queda das expectativas dos cortes das taxas de juros. Então, essas expectativas para o final de 2025, em relação à data do corte de setembro, tem aí uma probabilidade de aumento de 100 pontos para o ano que vem, tá? Então, a gente está reajustando aí as possibilidades. Então, aqui, ó, numa média, a gente vê que uma média
poderia permanecer em 2025 em 3,75. Se a gente está em 4,75 agora, daria essa diferença aí dos 100 pontos, tá? A princípio, olha, a maioria, porque essa divulgação aconteceu em setembro, né? Do calendário de dot plots, que são os pontos. O próximo calendário vai acontecer justamente em dezembro. Então, a reunião de dezembro vai ser extremamente importante, porque a gente vai conseguir ter quase que um fechamento do ano, e quais serão as projeções para 2025. Em setembro, ó, quase que praticamente a maioria ficou entre 3,75 e 3,5, tá? Mas já não é muito o que está se falando, o mercado, principalmente com essa valorização do dólar, somado a todos os últimos acontecimentos. Então, já começa a se questionar. E se a gente tem qualquer mudança na velocidade da redução das taxas de juros, isso obviamente vai impactar. Por isso a gente viu um dólar mais fraco e um ouro bem corrigido, né? Um ouro mais fraco. Aqui a gente tem, então, as perspectivas do que pode chegar às taxas para 2025, no caso de 4%, e o dólar index, tá? Então a gente vê que veio uma crescente aqui de expectativa das taxas, então de manter de repente uma taxa neutra mais alta do que o esperado, e com isso trouxe uma valorização também para o dólar, tá? Então caíram após as declarações de Powell. Lembra que eu falei que ele discursou na semana passada? Nesse discurso, ele disse que o Fed não precisa se apressar com os cortes. Então, isso deu um tom um pouco mais hawkish aí para os mercados, né? Então, por isso que traz esse sentimento aí de força para o dólar. Bom, tendo em mente que o mercado de câmbio tem dois pontos, né? Então, a gente sempre tem uma moeda frente à outra. Como a gente vê rendimentos crescentes nos Estados Unidos, principalmente nos títulos de 10 anos, porque se exige um prêmio maior para correr um risco maior a longo prazo. Então, a gente vê um aumento também nas taxas de títulos para longo prazo, e a gente vê essa diferença que a gente fala aí de spread entre as taxas de longo prazo, tanto da zona euro quanto dos Estados Unidos. E isso faz com que o euro tenha perdido força muito, muito, muito grande ali frente ao dólar, tá? Então, o BCE, ele não está nesse mesmo nível do que os Estados Unidos, ele tem uma probabilidade maior de redução de taxas, então ele causa essa diferença, tá? Então, muito vai depender das ações de política comercial, monetária, para entender se a gente vai conseguir, de repente, até chegar na paridade de 1 para 1 entre o euro e o dólar, tá? Então, aqui, inclusive, a gente vê um comparativo da dívida de 10 anos dos Estados Unidos e da Alemanha. Então, dos Estados Unidos está uma taxa de 4,44 e da Alemanha de 2,30. Então, um investidor, quando vê um pagamento maior ali de juros para uma taxa, né, no mesmo prazo para os Estados Unidos, ele acaba tendo uma preferência do que, de repente, para uma dívida alemã, tá? Então, aqui a gente vê a diferença de spread, tá? Comparado com essa diferença das taxas. E aí, o euro-dólar, de momento, aí a gente vê essa correção mais forte, podendo chegar ali nas paridades de 1 para 1. O mesmo acontece também com a com a Alemanha, né? Então, a gente vê nos títulos aqui já de 2 anos. Então, a mesma coisa. Então, 4,33 para os 2 anos e 2,10. Então, também a gente vê essa mesma diferença, tá? Já o mesmo não acontece, pelo menos tão gritante assim, com relação ao Reino Unido, né? Com relação à Libra. Então, por exemplo, os títulos de 2 anos tá muito parecido. Então, tá 4,42 para a Libra e 4,30 para os Estados Unidos. Então, estão mais próximos, tá? Essa diferença aqui também é, dos títulos de 2 anos com o GBP-USD, tá? E aí, vamos passar para o gráfico para a gente ver, antes de eu entrar na parte dos índices de modo geral também, que tá interessante. Ó, a parte do euro-dólar. Então, ele já corrigiu muito, tá? Praticamente uma região de fundo aqui, 1,048, tá? A gente ainda tem, se for chegar na região de paridade que eu estava comentando, se de fato isso, né, se estender, a gente tem aí pelo menos quase 4,80% ainda de queda. Então, o que pode acontecer agora? Como essa região de fundo de 1,048 é uma região importante,
ele pode começar a repuntar, tá? Então, aqui eu tracei uma FIBO de baixo para cima, desculpa, de cima para baixo. Um próximo nível que ele poderia testar seria as regiões de 23,6, que já testou anteriormente aqui também, tá? Então, se ele vem para um cenário de respiro ali, de uma certa recuperação, a gente tem esses níveis, que seriam um 0,65 para o euro-dólar. Se a gente observar, inclusive, um RSI por aqui, a gente vê que já estava numa sobrevenda, então ele tem espaço aqui para uma certa correção, tá? Se a gente comparar com a Libra também, mesma coisa, então também está no cenário de fundo, ó, então a gente vê um 26,145, mesma coisa, tracei uma FIBO de cima para baixo, possibilidade ali de vir para um cenário de alta, pelo menos até 1,28, tá? Nesse mesmo cenário, deixa eu ver se ele já está numa sobrevenda, ó, tá numa sobrevenda, então também teria espaço aqui, como ele tá num suporte, região de sobrevenda, de vir para um cenário um pouco mais de recuperação. Paralelo a isso, a gente tem o dólar, que subiu muito, né? Subiu para quase 107, o dólar index que eu falo. Então ele já está numa sobrecompra. Então, diferente das outras moedas que estão sobrevendidas, o dólar está numa sobrecompra. Então aqui a gente traçou uma FIBO, né, desde o último mínimo até o último topo, para a gente ver até onde ele poderia corrigir. Então, os 23,6 seria esse último topo, um pouco acima, né? Essa região de 105,800 ou 105,300, tá? Então, essas duas regiões de preço, a gente poderia ficar atento para correções no dólar, tá? Considerando ali o dólar index. Nesse sentido, eu já trago para vocês também o Ien. Então, o Ien tem se desvalorizado muito pela força do dólar mesmo. Existe uma expectativa, uma probabilidade de um aumento nas taxas para a reunião já do ano que vem, né, do início do ano. Mas essa semana, por parte de calendário, a gente vai ter, ó, vou até filtrar aqui, colocar Japão, para ficar mais fácil para vocês. Ó. Então, o que que a gente tem? Discurso de membro na quarta-feira e depois a gente tem inflação, tá? Então, uma inflação que está de 2,5%. Então, vamos ver se, de fato, a gente pode ver algum aumento nas taxas para tentar trazer um certo equilíbrio aí para o Ien, tá? Então, o Ien testando, já está trabalhando acima dos 23,6, tentando recuperar essa tendência de alta. Poderia corrigir a hora que chegasse em 158, praticamente. Então, a gente fica atento também nesses possíveis cenários. Falando na parte de Estados Unidos, ó, vamos dar uma olhada no calendário que tem para essa semana. Hoje, alguns discursos de membros, tá? Depois, a gente tem, a partir de amanhã, toda essa parte de construção. Então, lembrem que isso é extremamente importante, como a gente estava falando, né? Que a parte de inflação de serviços, que envolve também moradia, tem tido um impacto grande na composição da inflação de modo geral. Depois a gente continua com mais alguns membros, parte de petróleo também, que a gente vai conhecer essa semana. Depois, na quinta, pedido de subsídio de desemprego. A gente tem vendas de casas também, e mais membros discursando. E o destaque para a semana vai ser o sentimento do consumidor pela Universidade de Michigan e perspectivas de inflação para 1 ano e 5 anos também na sexta-feira, tá? Então, só que para os Estados Unidos, o que não sai aqui no calendário são os resultados da Nvidia, tá? Então, logo daí eu passo para vocês. Já na parte Europa, Europa, a gente tem Reino Unido, União Europeia, Alemanha, tá? Então, hoje, alguns outros membros também discursaram, então hoje o calendário em relação a dados está mais fraco. Amanhã a gente tem dados de inflação para a zona euro, bem interessante, tá? Vai ser divulgado às 7 horas da manhã. Ó, observem que a zona euro já estava com uma inflação abaixo da meta, que é de 2%. Também, assim como os Estados Unidos, vem uma expectativa do mercado de ter uma leve alta, tá? Trazendo aí para 2%, mas ainda assim está dentro da meta. Acredito que isso não possa impedir o BCE de fazer nenhum tipo de alteração nas taxas de juros. Depois, na quinta-feira, a gente já tem voltado mais para a parte de preço ao produtor, então inflação ao produtor, inflação ao consumidor,
vendas a varejo também do Reino Unido. Então, lembrem que a gente comentou sobre a questão dos títulos, né, da taxa de juros. Então, a diferença não está tão grande entre o Reino Unido e Estados Unidos, então isso não tem causado tanto problema assim. Mas esses dados aqui, de repente, pode ajudar aí nessa questão do quebra-cabeça. Qualquer dado de inflação que venha acima do que o mercado espera, traz uma surpresa, obviamente, negativa. Então, a gente pode esperar uma valorização da moeda, porque faz com que o Banco Central, de repente, cogite a possibilidade de não reduzir taxas. Não reduzir taxas de juros valoriza a moeda, tá? Na sexta-feira, a gente tem também PIB da Alemanha para o terceiro TRI, vendas no varejo do Reino Unido, também extremamente importante. Christine Lagarde também vai discursar. Então, em relação a dados, tá bem mais interessante por parte da Europa essa semana, tá? Mas não que não tenha coisas interessantes também nos Estados Unidos. Hum. Aproveitando que a gente falou de Europa, trazendo aqui um pouco também o DAX. Então, a gente vê o DAX também com máximas decrescentes, tá? Então, a gente tem aqui um ponto que poderia trazer mais uma máxima decrescente. Então, a gente vê que ele segue trabalhando sobre os 23,6, então trazer uma FIBO desde dos últimos. Do último mínimo aqui, que foi no dia 4/8, né? E aí, agora a gente já vê que desde essas máximas a gente já teve uma correção de quase aí 3%. Mas, como ele está se mantendo acima dos 23,6, pode manter essa tendência. Agora, ele poderia cruzar aqui, vamos ver se ele rompe essa região ou se ele faz mais um máximo decrescente. Se ele fizer esse movimento de vir testar essa região, a gente poderia esperar mais uma possível correção até os 23,6. Se ele rompe, aí dá a esperança de que ele faça aí mais um novo máximo, tá? Tudo isso muito vai depender também de como vai ser o comportamento dos próprios índices americanos para esta semana. Bom, voltando então, vamos falar um pouco mais dessa parte, se o Trump realmente vai ajudar os mercados, tá? Então a gente vê um aumento nos índices dos Estados Unidos após as eleições, tá? Moverem aí principalmente as avaliações do Standard & Poor's. Já está se cogitando aí a possibilidade dele fechar o ano em torno ali de 6.400 pontos nessa faixa, tá? Então, aqui a gente vê uma supervalorização. Então, é claro que não é extremo, né? Mas é uma referência. Então, toda essa linha azul, ela seria uma média ali, tá? Quando a gente tem essa parte verde um pouco mais escura, a gente já tem um ratio ali de 1,8, ou seja, ele está praticamente super valorizado. Quando ele teve nesse cenário anteriormente, ele teve correções. Então, a gente começa a ficar preocupado, ou na verdade, a gente começa a pensar de fato, como ele está numa sobrecompra, se ele não de começar a corrigir, tá? Tudo isso vai depender muito dessas perspectivas e dos próximos dados. Mas isso também não quer dizer que ele não possa estender um pouco mais essa sobrecompra, tá? Então, de repente, isso não implica de até o fechamento desse ano ele ainda continuar subindo e recuperando um pouco desse movimento, dessa leve correção que a gente já viu na semana passada, né? Como eu estava mostrando para vocês. Bom, por parte do ouro, quanto tempo pode durar essa correção do ouro? Então, a gente já viu uma correção bem forte. Hoje, inclusive, a gente já vê uma recuperação, mas a gente já se questiona: será que é uma recuperação válida? Será que a gente já está começando a ver uma reversão desse movimento? Enfim. Bom, vamos trazer aqui a parte do ouro para vocês. O ouro vem perdendo desde o final de outubro, os declínios se intensificaram após os resultados das eleições, o mercado não vê mais riscos em relação às eleições, ou seja, já está definido quem vai ser o próximo presidente, então isso já não traz mais dúvida para o mercado. Nesse cenário, o ouro perdeu um pouco mais de valor e o dólar, por conta das políticas, das propostas do Trump, traz uma valorização para o dólar, tá? Então a gente tem uma correlação negativa entre ambos. E também os lucros estão sendo realizados, né? Então, após as eleições de 2020 e 2016, as perdas no ouro duraram de 20 a 30 dias e atingiram de 10 a 12%. As perdas atuais estão em torno de 7%, tá? A gente está um pouco menor por conta da sessão de hoje, mas a gente já vê aí
toda essa mudança, tá? Aí o que a gente tem também? O preço, né, do ouro agora e dos títulos de 10 anos, tá? Então a gente vê ali uma correlação positiva. Então a mudança nas expectativas de taxa levou a uma recuperação dos rendimentos de setembro. Então, ou seja, a gente já vê uma certa mudança nas taxas de longo prazo. Então, o ouro continua subindo até o final de outubro, mas agora a gente está vendo uma reação de queda. Então, o aumento nos rendimentos é semelhante ao início do ano. Então, quando a gente viu uma consolidação também no mercado do ouro, tá? Aqui, ó, que foi no começo do ano. Então, a gente viu uma consolidação, tá vendo um pouco mais lateral, mas a gente já viu uma queda aqui nas taxas, né? Nos títulos de 10 anos. Então, aqui é a mesma coisa, a gente já vê uma queda, não estava consolidado, mas ele já estava numa região de máximos, a gente vê uma correção em 2.566, tá? Então, novos aumentos nos rendimentos podem ser um pouco mais limitados, mas provavelmente em dezembro o Fed vai aumentar as expectativas para uma taxa neutra. Então, a taxa neutra que a gente espera é aquela taxa equilibrada que a Reserva Federal vai manter para não permitir que a gente tenha desemprego, né, ou que aumente o desemprego, mas que também a economia americana continue a crescer, tá? Então, aqui a gente vê um período de ajuste em relação do ouro, né, em relação às novas perspectivas de taxas de juros. Lembra que eu trouxe que a perspectiva para o próximo ano é que as taxas cheguem em 4%? Então, a gente tem aí uma redução de quase de 75 a 100 pontos, tá? Então, no momento em que os rendimentos parem de subir, as expectativas de corte vai começar a cair, e aí sim que será o momento em que o mercado de ouro vai atingir praticamente o fundo do poço, e aí a gente poderia encontrar uma certa recuperação nesse momento, tá? Então, aqui a gente traz também, até como uma curiosidade, os balanços de 4 maiores bancos centrais, do Fed, do BCE, do Banco do Japão e do Banco da Inglaterra, tá? O preço do ouro está caindo junto com as reduções dos balanços dos bancos centrais, devido ao aperto monetário e à redução de liquidez global. Então, isso destaca como as ações dos bancos centrais, tanto para aumentar os balanços quanto para reduzir, têm uma correlação direta com o mercado de ouro, tá? Então, aqui, ó, em azul, são os balanços dos 4 bancos, e aí a gente vê, né, uma redução já desde outubro, praticamente. Então, a gente já vê uma redução, isso também, consequentemente, trouxe uma redução no ouro, tá? E agora, a gente vê também um período de ajuste em relação às perspectivas das taxas. Então, eu tô indo para trás, espera. Aqui. No final de outubro, também foi observado uma reversão dos ETFs de ouro. Então, potencialmente, esse ainda é um fator pró-crescimento, tá? Para o ano que vem. Então, o sinal de um fundo também será uma recuperação por parte dos ETFs. Então, a gente teve também uma redução nos próprios ETFs de ouro, também uma forma ali de realização de lucros, tá? Então, vamos dar uma olhada no gráfico. Então, aqui do ouro, para trazer para vocês. Então, ó, o ouro chegou a bater as regiões de 2.790, tá? Quase ali as regiões de 2.800. Então, como eu falei, de lá para cá, chegou a corrigir quase que 8%. Hoje a gente vê um impulso muito forte. Poderia testar ali as regiões de 38,2, tá? Então, ele vem não testou um fundo ali próximo, chegou próximo de 61,8 de FIBO, então uma vez que ele já estava ali numa sobrecompra, a gente traça um FIBO para saber até quais regiões, foi rompendo 23,6, 38,2, 50%, chegou próximo de 61,8, tá? Agora, muito provavelmente ele estava numa sobrevenda e ele vem já, ó, recuperando um pouco mais então desse movimento, tá? Regiões de 38,2, que seria 2.625, é uma região também para ficar em alerta. Se de repente ele pode ultrapassar, aí a gente já começa a pensar em novos níveis, como os 23,6 também aqui para o ouro. Mas hoje está sendo um dia bem positivo para o ouro. O dólar não está acompanhando essa correção na mesma proporção, tá? Até porque o ouro sentiu bastante nos últimos dias, né? Nas últimas negociações, tá? Então, basicamente isso que a gente tem pro ouro. Muita atenção, então a gente já vê essa diferença ali, né?
de liquidez de modo geral, de redução de balanço, então tudo isso pode interferir, tá? Acredito que petróleo, que acho que é um dos pontos também que a gente pode tocar, para a gente já ir para os finalmentes aqui. Então, petróleo também em região de fundo, trabalhando ali nas regiões 66, 67 dólares. Nessa região, ele também, assim como o ouro, vem para um cenário um pouco mais pro positivo, pode vir buscar as regiões de 23,6. Então, aqui também eu fiz o contrário, né? Tracei de cima para baixo, para a gente conseguir ter alguns níveis de preço a considerar. No RSI, ver como ele estava. Uma região ainda não estava tão sobrevendido, mas ele já começou a vir numa recuperação, tá? Então, aqui a gente já fica um pouco mais atento. O que só a gente observa, ó, é que ainda assim tem feito máximos decrescentes. Então, ele vem corrigindo, poderia testar essa região dos 23,6 e voltar às correções, tá? Agora, vamos acompanhar aí como que vai ficar tantos os movimentos. Esse é o WTI, quanto o Brent também. Já o fundo do Brent seria próximo dos 70 dólares, ele está trabalhando em quase 73, tá? Então, uns 23,6 aqui seriam 73,12. Então já está chegando próximo dessa região, poderia começar também a testar e devolver um pouco desses movimentos, tá? Então, o que a gente tem ainda para essa semana? Ainda trazendo sobre o ouro, tá? É uma das commodities mais sobrecompradas, considerando os desvios padrões de uma média aí de 10 anos, tá? Então, a gente tem aqui um cacau, tá com desvio padrão de 3, o ouro de 2,8. Então, nesse cenário, o desvio padrão ali ideal para a gente diminuir ali, né, ou sugerir o fim de uma sobrecompra seria em torno de 1 e 2, tá? Então, de momento aí, o ouro também está bem sobrecomprado, assim como o cacau, café, até mesmo a prata, tá? Então, o que a gente tem para essa semana, já para a gente praticamente finalizar, calendário dos resultados, tá? Então, NVIDIA liderando aí o cenário, ela é o líder, né, nos setores de novas tecnologias e principalmente inteligência artificial. Investidores também vão aprender uma série de relatórios do mercado chinês e do setor de varejo, né, como eu estava comentando com vocês. Então, a NVIDIA vai divulgar seus resultados depois do fechamento do mercado, tá? Na quarta-feira. Então, atenção a uma probabilidade de volatilidade extra nesse cenário, tá? Além da NVIDIA, a gente tem a Target também, Walmart, extremamente importante, vai acontecer amanhã, vai ser antes, e o Walmart também mede consumo, então vai ser bem importante ver os resultados da Walmart amanhã. Da NVIDIA, até para trazer uns números aqui para atualizar vocês, na divulgação, o que a gente vai conhecer agora é do terceiro TRI, tá? No segundo trimestre, ela projetou uma receita de 32,5 bilhões para os 3 meses encerrados em outubro, tá? Então teve um avanço aí de 79%. Já alguns analistas estimulam um lucro de 0,74 por ação no terceiro trimestre, tá? Então, a gente vê um preço médio aí por ação de 158 dólares. Teve uma queda na sexta-feira, em torno de 3%, e está sendo negociada aí a 141. Então, a gente já vê uma oportunidade, né? Uma probabilidade. Então, aí os investidores também estão focando no cronograma de produção dos chips. E se também a NVIDIA vai conseguir manter sua vantagem tecnológica em relação ao meio crescente das concorrentes, né? Também como a AMD, chips de IA, grandes provedores de nuvem, então grandes concorrentes da NVIDIA ou grandes clientes da NVIDIA estão produzindo seus próprios chips. Então, que o mercado começa a se questionar se de fato ela vai conseguir manter essa diferenciação, né? E principalmente ser essa referência em tecnologia, tá bom? Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo tem mais conteúdos também, e caso vocês tenham alguma dúvida para entrar em contato conosco, lembre-se que você pode abrir uma conta demonstrativa, testar todos esses gráficos, consultar, para tentar também ter esse contato com o mercado, principalmente o mercado internacional,
Você pode criar uma conta demonstrativa sem custo nenhum para acompanhar, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau.